Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com essa série super maravilhosa, chegando no final, no quarto e último episódio, hoje na visão dos especialistas. Lembrando que a gente já teve 3 episódios, o primeiro da geração Z falando dela mesma, o segundo com o pessoal de recursos humanos falando sobre a geração, o terceiro com os desafios da liderança, e hoje então a gente tem aí participações super especiais. Lembrando que essa série é organizada pela Débora Cardoso e pela Yara Silva, que hoje é quem está conduzindo toda essa conversa aí, que promete ser um arraso. A Yara tem toda uma experiência de muitos anos lidando com essa geração, formando novos profissionais em sala de aula, formando essas pessoas para o mercado e com todo esse olhar de pesquisa e de grande percorrida na academia, hoje vai conversar com 3 pessoas que estão aqui. Eu tenho as minhas colas para apresentar em ordem alfabética: Jaqueline Milhome, que é soteropolitana, doutora e mestre em administração, autora da classificação das gerações brasileiras e também é professora universitária. Estamos também com a Patrícia Bandeira, doutora em administração e mestre em psicologia, com MBA em liderança e carreiras, e atua ainda como head de educação corporativa. E o Rafael Benertes, doutor em política científica e tecnológica, é cientista social e historiador, e também atua como professor. Então, como eu costumo dizer, apertem os cintos, porque esta reta final promete, e eu vou passar a palavra, então, para a Yara. Bom, gente, para a gente começar um pouquinho, a geração Z, ela não percebe, né, no caso, o trabalho como centro único da sua identidade, né? Existem nas pesquisas de vocês têm mapeado alguma questão que fale sobre o sucesso profissional para esse público, a busca por propósito? Como vocês têm analisado ou trabalhado essas questões, ou até lido informações sobre essas questões? Quem gostaria de começar? Bom, posso ir iniciando, né? Eu faço pesquisas aí voltadas para a questão vinculada muito à carreira, e um dos pontos que eu acho bem interessante é que até a própria pesquisa sobre o assunto, acho muito provocado pela geração Z, vem trazendo outros elementos que não o que a gente chama de sucesso objetivo, né? Sucesso objetivo é aquele que a gente percebe como questão do cargo, a questão do salário, né? Que foi muito perseguido por gerações, vamos dizer assim, perfis de gerações anteriores, né? E agora vem se trazendo muito mais aspectos que a gente chama que são o sucesso subjetivo, né? O que eu considero dentro dos meus parâmetros, que pode estar vinculado a propósito, qualidade de vida, né? Tem todo um estudo aí, falando um pouco da minha atuação enquanto pesquisadora, desenvolvi todo um estudo sobre a que a gente chama de carreira sustentável, que é uma carreira que ela tem 3 parâmetros, né, que são avaliados digamos, um certo sucesso da carreira, né, que é a questão de produtividade, que é a questão vinculada a esse sucesso objetivo de ter remuneração, cargos e tudo mais, e sim, isso continua sendo considerado, eu acho que isso é importante também, que a geração Z também considere esses pontos, não é que agora abandonou e somente, né, aspectos que são relacionados a outros, isso continua sendo forte nessa geração, mas não somente isso, aí os outros 2 aspectos que eu acho bem legal dessa teoria, que traz a questão da saúde, tanto física quanto mental, e a questão de qualidade de vida, de forma geral, também é contemplada nisso, e a questão da felicidade, que é determinado pelos autores, né, a Anne DeVos, que trabalha muito com isso, que é uma pesquisadora europeia, então ela traz, né, esses 3 elementos como questões para a gente ter uma carreira que a gente chama sustentável, né, que ela não se esgota ao longo do tempo. E eu vejo muito que a geração Z vem com esse olhar e está modificando as relações de trabalho, ou pelo menos dando uma boa sacudida no ambiente corporativo, vamos dizer assim, com esse olhar para além da produtividade, com olhar também para a questão de saúde e essa questão mais de felicidade, no sentido de propósito, estar alinhado com seus valores pessoais, com aquilo que busca, e eu vejo que as pesquisas também estão acompanhando, seja com foco específico na geração Z, mas também contemplando até mesmo outras gerações com essa perspectiva. Quando a gente estuda a questão de carreira, né, também sou coordenadora de uma pós-graduação em orientação profissional de carreira, a gente vê que há uma modificação dos próprios modelos de pesquisa em carreira, contemplando mais esses aspectos, então a gente vê que
também para a geração isso é uma mudança contextual que vem trabalhando, eu acho muito provocado por esses novos profissionais também, que estão demandando também das empresas para pensar além dessa coisa somente de agência, né, somente da questão do o que eu faço para a minha carreira, para eu me promover em termos, né, de cargos e salários, mas contemplando também outros aspectos que estão ligados a esse sucesso subjetivo, vamos dizer assim. Perfeito. Obrigada, Patrícia. Quem mais gostaria de se manifestar em relação a esse assunto? Eu vou trazer uma perspectiva complementar da Patrícia, até para não ficar repetitivo, né? Eu gosto quando eu falo de gerações, eu gosto de trazer uma perspectiva histórica, né? E não vou me aprofundar muito para não ficar muito longo. Na minha pesquisa eu trago um pouco mais sobre isso, quando eu trago uma proposta de classificações de gerações específica para o Brasil. Mas quando eu falo de gerações, quando a gente fala de gerações, eu acho que é importante a gente também considerar, dentro de tudo isso que a Patrícia trouxe, de onde é que surge isso, né? Essa ideia, essa possibilidade de pensar numa carreira sustentável. Porque não é que nenhuma outra geração queria viver bem. É que quando a gente olha a conjuntura em volta, em torno dessas pessoas, naquele momento de vida, naquele momento sócio-histórico, cada geração foi vivendo o que lhe era permitido, o que lhe era apresentado como possível. E o que eles, tendo visto outras pessoas, outras gerações vivendo, entendiam que era, eu costumo chamar da forma correta de se viver, né? E aí chega a geração Z, que particularmente na minha pesquisa, eu vou pedir licença para chamar de geração 4.0, e começa a perceber que a forma como eles viram as gerações passadas vivendo não traz algo que eles querem que aconteça na vida deles. O trabalho pelo trabalho, o trabalho que exaure, que leva boa parte da nossa vida. E essa geração chega com a possibilidade, eu acho que isso é muito importante da gente trazer, eles têm a possibilidade de pensar de outras formas. Então, ok, se eu já não tenho mais essas urgências que as gerações passadas tinham, eu tenho espaço mental, emocional e urgências outras que me levam a pensar numa carreira sustentável, a pensar num trabalho para além do que de sustento, de pensar numa carreira que eu possa ter realizações ou algum nível de afinidade ao longo da carreira, né? Uma coisa, uma vez, que me chamou muita atenção foi um senhor, eu estava no início da minha carreira, e trabalhava no setor financeiro de um hotel. Ele era contador desse hotel, assim, há muitos anos, já estava no final da carreira dele, e ele fez assim: você não tem que gostar do que você faz, você tem que aprender. Não, você não tem que fazer o que ama, você tem que aprender a amar o que você faz. E aquilo me pareceu tão opressor. Como assim eu não posso escolher o que eu faço, eu não posso escolher seguir por um caminho que eu gosto, que eu amo? Mas foi a conjuntura dele que fez ele ter esse tipo de percepção. E aí, naquele momento que eu tive aquela primeira, né, aquele primeiro choque, me pareceu não fazer sentido, mas com toda a bagagem que eu trazia, aquilo foi encontrando novas formas, mas ainda repetindo formas passadas, formas que vieram como heranças de outras gerações. E aí chega a geração mais nova, a geração 4.0, e faz assim: não, eu posso começar a ver isso desde cedo. Eles tiveram uma formação que permitiu isso a eles. Então, acho que é muito legal a gente pensar no que deu chão, no que deu sustento, possibilidade dessa geração hoje pensar em carreira, em trabalho, em sucesso, com todo com todas essas possibilidades, né? E com todas essas variáveis que a Patrícia trouxe. Rafael, gostaríamos de te ouvir.
Não estamos te ouvindo, Rafael. Poxa vida, eu já estava na metade da resposta. Bom dia, tudo bom, Jaqueline, Jonathan, Yara, Patrícia? Vocês me ouvem agora? Beleza, eu tinha deixado no mudo, esqueci, desculpa. Eu estou aqui pensando em como começar essa conversa, porque o Jonathan me colocou um desafio bem grande, né? Uma provocação para problematizar. Eu acho que ele trouxe um sociólogo para uma mesa falando sobre gerações. Bom, para começar a conversa, né? Do ponto de vista da sociologia, a gente tem bastante dificuldade em trabalhar com essa classificação das gerações, né? Geração X, Y, Z, beta, alfa. Isso aparece na literatura da sociologia como uma confusão, vamos dizer assim, essa classificação, né? Porque, primeiro, a gente não pode falar de uma juventude, ou de uma geração, são várias que coexistem ao mesmo tempo, né? A experiência de vida e perspectiva de propósito de alguém que mora na periferia de Porto Alegre, né? É extremamente diferente de alguém que vai para colégios de elite, faz intercâmbio na Europa durante a metade do ano. Então, a visão de propósito de relação com o trabalho é bem diferente. Por exemplo, né, enquanto eu tenho estudantes em colégios mais elitizados que estão preocupados com sustentabilidade ambiental, com escolhas sustentáveis na hora de fazer compra, escolher alimentos e tal, os meus estudantes na periferia, eles vão dizer o seguinte, né, a fala exata que me apresentaram uma vez. Professor, entre o passatempo e o mata-fome, qual que tu acha que eu vou comprar? Aquele que é mais sustentável ou aquele que vai saciar minha necessidade imediata, né? Então, quando eu faço isso, a ponte disso com essa tese do trabalho com propósito, o trabalho com propósito, com perdão da expressão, ele é um privilégio de classe, né? Ele é possível para quem pode escolher o trabalho, para quem tem algum tipo de apoio financeiro exterior. Porque o jovem que está trabalhando um período, estudando outro, cuidando da casa em outro, cuidando da família, né? Irmão mais novo, parente adoecido e tal, esse quer CLT, esse quer segurança, quer estabilidade, e desde que tenha uma contrapartida que seja justa, né, termos tanto de salário quanto ganhos totais, com essa questão do wellness, a pessoa vai vestir a camisa, só que ele precisa ver um retorno. Então, esse propósito, ele é muito relacional, vamos dizer assim, né? Eu vou trabalhar em algo que me dê bem-estar, é possível para quem pode escolher o emprego, não para quem precisa pagar a conta. Então, acho que essa é uma discussão que a gente traz, e isso tem muito a ver, vamos dizer assim, com elementos de classe, elementos de gênero, elementos de raça e idade, né? Muitas vezes a gente vai pensar assim, o jovem da geração Z, que é, vamos dizer assim, aquele que está entrando no mercado de trabalho mais recente, né? É o jovem que está entrando agora, né? Ele está no início da carreira. Qual seria a diferença substancial entre o jovem de início de carreira da geração X e o jovem início de carreira da geração Z? É tão diferente assim a vontade de trabalhar com propósito? É tão diferente assim essa busca por qualidade de vida? Talvez a busca por qualidade de vida no momento da geração X ou dos baby boomers tinha muito a ver com estabilidade de emprego e uma boa remuneração. Mas a estrutura social, e aí eu estou trazendo a discussão estruturalista, a estrutura social, a forma como o capitalismo global se organiza, ele não permite mais a carreira para a vida inteira. Então,
o próprio mercado acaba demandando, criando essa visão mais flexível, vamos dizer, do estudante, desculpa, do jovem que está pulando de um emprego para o outro, e ele não pula de um emprego para o outro só porque ele está descontente com o bem-estar ou com o que é mais rígido, ele está também descontente com as condições de trabalho, com o contrato, com a ausência do contrato, com a precarização, o tempo que demora para chegar no trabalho, né, o grau de flexibilidade também dentro do próprio trabalho que está inserido. Então, assim, né, para fechar com a pergunta, trabalho não é mais central? Depende muito de qual juventude, de qual grupo que a gente está falando, e o ganho financeiro, o retorno financeiro continua sendo central para a manutenção mínima da vida e construção de qualidade de vida, condições reais de se reproduzir. Né? Se reproduzir quer dizer consumir cultura, quer se alimentar, quer dizer viajar, quer dizer ter uma boa vida. Então, talvez aonde trabalhar não seja mais tão essencial, mas sim ter uma qualidade de vida que era a mesma qualidade de vida que os pais ou os avós da geração baby boomer, para utilizar essa nomenclatura, né, teriam num emprego fixo, numa carreira dentro de uma empresa que fosse linear. Porque o capitalismo naquele momento permitia isso, agora não permite mais. Justamente por conta das dinâmicas do próprio mercado. Né? Mas é isso, eu acho que o Jonathan já sabia que eu ia trazer contrapontos, né, da sociologia e agradeço pela oportunidade e vamos continuar a conversa para esse bate-papo. Rafael, tirar essas vezes para adivinha o que eu andei falando, gente? Essa semana mesmo com o Jonathan sobre esse assunto que nós estávamos analisando, até os nossos convidados da geração Z, era o nicho do nicho. Porque, na realidade, nós estávamos trabalhando, estudando e tratando de uma geração Z que tem acesso, em geral, à educação superior. Os líderes também eram líderes de pessoas com esse perfil. Então, quer dizer, quando a gente fala nesses jovens que estão ingressando no mercado de trabalho das periferias, eles, em geral, trabalham no varejo, né, gente? Ou eles acham que aquele esquema não funciona, não recebem salários, não são ouvidos, eles têm muita dificuldade de dialogar, né? E isso é geral, mas esse público pior ainda. Então, o que acontece? Às vezes eles abandonam aquele emprego para ir para trabalhar nos aplicativos e coisas do gênero, como entregador ou algo assim, é sobrevivência, né? O trabalho para esse público é sobrevivência, é diferente, né, do jovem, né, que normalmente a gente investiga ou trabalha em âmbito acadêmico, ou essa literatura que vem em âmbito internacional, ela trata muito de um perfil mais globalizado, né? Mas, gente, uma outra questão que é o abandono do trabalho, o abandono silencioso, às vezes, do trabalho, mas isso se dá tanto entre os mais, digamos, o pessoal de periferia, quanto os jovens, né, com maior poder aquisitivo, né? Muito atrito, às vezes, com as lideranças tradicionais, em função dos temas que acho que a Patrícia trouxe a primeira, na fala dela, a questão da saúde mental, do próprio tempo que é destinado para aquele trabalho, né? Do propósito, como a gente diz, né? Como é que é os porquês, né? Eles estão fazendo aquilo ali. Onde, na visão de vocês, está a falha de comunicação, né, entre as gerações no ambiente corporativo e, principalmente, como a cultura pode se adaptar para obter essa coesão do time em termos de comprometimento, de engajamento, tendo em vista que, muitas vezes, as visões são bem diferentes, né? Pensando em comunicação como diálogo, tá, gente? Não aquelas que eles dizem que é comunicação e que é só informação nas empresas. Yara, desculpa, tu pode repetir a segunda parte, a segunda pergunta?
A primeira é a falha de comunicação intergeracional, e a segunda... Falha de comunicação intergeracional e como a cultura das empresas pode se adaptar para obter esse comprometimento, engajamento e, digamos, a sintonia entre essas diferentes gerações que hoje estão no mercado de trabalho. Vou trazendo aqui, né, eu também, como o João também apresentou, também sou head de educação de um hub que trabalha com employer branding, né, que é I Love My Job. Trazendo muito do meu enfoque, né, porque eu compartilho muito do Rafael, né, que ele trouxe dessas juventudes, né, a gente fala de juventudes com plural, porque, né, mas a questão da geração Z é realmente, vamos dizer assim, uma análise didática para a gente selecionar os jovens daquele tempo, com aquele contexto, não dizendo que são jovens necessariamente diferentes dos anteriores, porque também são jovens, né, então, muitas vezes essa questão intergeracional, eu penso que está mais atrelado, às vezes, com questões de faixa etária, que às vezes está diferente do que necessariamente, talvez, um perfil, né? E também tem esse contexto de a gente ter vários, né, perfis também dentro de uma organização. Mas falando de forma mais didática, nessa lógica da geração Z compartilhado com outros, eu vejo que há algumas diferenças, sim, no sentido do próprio significado do trabalho, né? A gente pega, assim, por exemplo, se a gente pega as gerações baby boomers, pensar gerações passadas, pais, avós, assim, falar de propósito no trabalho parece algo, como assim propósito, né? Nem se questionava muitas vezes. E agora trazendo para essa nova geração, até por, acredito, uma certa acesso maior, muitas vezes, a alguns bens, né? Não todos, de novo, né? A gente está falando de diferentes perfis, mas eu entendo que para mim, a geração Z, ela não é que ela vem, que não quer nada, que não tem toda essa crise. Para mim, ela está acordando para as questões que não estão bem resolvidas no ambiente corporativo. Diferente da geração, talvez, millennial, que comprou muita ideia de amar o que faz, na palavra até que a Jaqueline trouxe, essa geração já vê com um olhar um pouco mais cético, vamos dizer assim, de como assim amar o que eu faço, né? Se eu também trabalho como essa questão de, mas esse trabalho, ele está me proporcionando questões de saúde mental, ele está me proporcionando eu trabalhar com algo que realmente eu me sinto engajado, como é que é o trabalho dos gestores, das lideranças, tem assédio moral, não tem, então tudo isso começou a se colocar mais, que antigamente se tinha muita coisa da pressão, tinha que aguentar, porque, né, mandava quem podia, né, e quem tinha que obedecer, e agora começa a se contestar muito isso, até por conta de diversas correntes, vamos dizer assim, da nossa sociedade, até de questões que a gente vê muito agora, questões, por exemplo, se fala muito mais questões de gênero, questões raciais, todos esses elementos que antigamente era praticamente silenciado, né, vamos dizer assim. Então, existe todo um trabalho, assim, acho que toda uma corrente de tendência dessa problematização que aí vem, talvez, essa, entre aspas, falha de comunicação, que se espera, a empresa espera, talvez, um nível de comprometimento que não é que não exista, mas que essa geração não compra da mesma forma que gerações passadas, falando de um contexto mais privilegiado, até porque existe mais oferta que pode, olha, não estou satisfeito aqui, eu tenho outras opções, né, falando de uma juventude mais privilegiada nesse caso, né, e até o contexto, assim, então a gente vê muito mais uma certa denúncia desses jovens no sentido, eu não vou tolerar isso, e muitos falam daquela que é quiet ambition e várias tendências, que seria aquela ambição silenciosa, mas eu já vi jovens falando assim, mas por que eu quero ser gestor se eu vou ganhar um burnout? Muito melhor não ser gestor. E eu vou dizer que eles estão certíssimos nessa análise, assim, por que eu vou almejar uma liderança simplesmente por ser líder, se isso vai comprometer minha saúde, se eu não vou ganhar talvez o suficiente que eu acho justo, se eu quero talvez usar o trabalho para ter uma renda para viajar, ou para ter... Claro que a gente tem que ponderar também até que ponto isso é relativamente saudável, né, não vamos também a extremos, mas eu acho que eles estão denunciando muitas práticas que são ruins dentro do ambiente corporativo. E agora está até essa área que eu atuo, que é de employer branding, que é de reputação das empresas para atrair colaboradores, está vindo nessa corrente de conseguir pensar a empresa enquanto espaço de trabalho para se tornar atrativa para as pessoas, né? Então, está se pensando em lógicas até de marketing,
no sentido de poder trabalhar para atrair colaboradores diante dessa crise de talentos que a gente fala muito. Mas eu vejo que isso é uma questão também natural, assim, no sentido da lógica de mercado, que é aquela coisa de oferta e demanda, né? Então, no momento que eu estou, né, tenho uma oferta de emprego e que ela está aquém, ela não vai conseguir empregar. Muitas vezes fala assim, nós não temos talentos no mercado. Eu questiono isso. Eu acho que nós temos, talvez, talentos no mercado e que as empresas não estão conseguindo se demonstrar como elas estão ser atrativas o suficiente para os talentos que elas gostariam. Eu gostaria muito que a pessoa soubesse falar inglês, né, dominasse 500 ferramentas, mas eu ofereço um salário muito baixo. Obviamente que vou sentir, não existe gente no mercado. Sim, claro, as pessoas que eu quero no mercado não aceitam essas condições de trabalho. Então, eu acho que a geração Z vem provocar esse questionamento que anteriormente não se tinha tanto. Anteriormente se tinha muito aquela ideia de vou fazer um sacrifício para crescer na carreira e tudo mais, se vendeu, aí a gente pode, em outro episódio, trabalhar, né, as frustrações dos millennials, talvez, né, nesse sentido, mas eu acho que vem, não sei se te respondendo, Yara, no teu questionamento, mas eu vejo muito dessa forma que a crise de comunicação é muito mais da empresa conseguir se demonstrar atrativa e repensar os próprios processos, repensar a forma como ela está constituindo a liderança, para se tornar atrativa para as novas gerações. Perfeito, Patrícia. Quem quer falar? Jaque. Eu acho muito interessante essa perspectiva de Patrícia, e aí, mais uma vez, vou partir dela para não me tornar repetitiva. Um contexto, né? A minha pesquisa de mestrado foi sobre comprometimento e entrincheiramento organizacional. E no decorrer daquele estudo, eu fui fazendo um paralelo com o que eu via à minha volta, especialmente em termos de comprometimento, né? E o que se entendia por comprometimento a partir das gerações passadas e até da própria literatura é uma perspectiva que eu não vejo a geração Z, como a Patrícia trouxe, aceitando calada, né? Naturalmente, a gente tem diversos Brasis, como o Rafael trouxe, e é muitíssimo importante a gente considerar isso. Inclusive, na proposta de gerações brasileiras que eu trago na minha tese, uma das limitações que eu trago é justamente a importância da gente olhar para as interseccionalidades quando a gente fala das gerações, mas quando a gente olha para dentro da empresa, dentro do contexto de trabalho, a gente tem ali uma relação de poder, uma relação em que existe uma pessoa ou um grupo menor que detém o poder e a possibilidade desse maior grupo de pessoas com menor poder ter a possibilidade de trabalhar, de ter sustento, de conseguir ter uma manutenção da sua vida para daí pensar em uma série de outras coisas, né? E aí, eu não estou falando necessariamente de um recorte estritamente de renda e de raça, mas dentro de qualquer estrutura de trabalho, a gente vai ter essa relação de poder, né? E aí eu me questiono que perfis de líderes a gente está formando. Quando a gente olha para a literatura, por exemplo, da administração, a gente olha uma fala muito mais próxima de uma gestão, de uma liderança tradicional. Por mais que a gente tenha diversos tipos de liderança, com diversos nomes atrativos, convidativos, no fim das contas, existe um posicionamento ainda culturalmente implantado e esperado de que a liderança esteja nesse lugar de soberania em relação aos seus liderados. E aí, quando a gente fala de comunicação, a gente fala, ao meu ver, tanto da questão da expectativa, do que é esperado de ambos os lados, como da disposição de repensar o que é valor, o que é cultura, o que é esperado, o que é comprometimento, como isso se transforma em comportamento, como isso se reflete nas práticas do dia a dia. Então, ao meu ver, o ruído da comunicação, primeiro, está no que a gente entende, e a gente, enquanto professora de administração, me coloco nesse contexto, né? O que a gente forma de líder
Inclusive, vou ministrar agora pela primeira vez uma disciplina que o objetivo dela é liderança, então já vou levar para a disciplina também um pouco, já estou organizando de como levar um pouco esse debate para a disciplina, mas para além do que a gente chama de ruído intergeracional, que aí a gente fala da forma de falar, de linguajares que não se encontram muito, né? A gente também tem a questão das expectativas. Então, o que a gente espera de um funcionário, de um liderado da geração Z, quando um líder da geração millennial que seja, né? Que particularmente chamo de geração social. Então, o que a gente espera de um liderado da geração 4.0, quando um líder da geração social se posiciona, quando ele leva alguma demanda para esse liderado. E aí, como a Patrícia trouxe, eu também vejo essa geração que está entrando agora no mercado de trabalho como uma geração mais cética, e principalmente porque eles estão entrando no mercado num cenário extremamente incerto. Então, tem muitas coisas, o que eles foram apresentados ao longo de toda a vida deles, do que era o mercado de trabalho, o mundo do trabalho, praticamente deixou de existir. Só que a gente não sabe nem o que está vindo. Ninguém consegue pensar, projetar que mundo de trabalho é esse que está se formando. Então, no fim das contas, existe também uma necessidade ali de segurança, de algum nível de segurança. E se eu não tenho segurança no cenário, no contexto, como é que eu vou garantir a minha sobrevivência, que é a primeira garantia de todo ser humano, né? Como é que eu vou garantir a minha sobrevivência aqui nesse contexto? É encontrando formas de me defender ou de existir dentro de um cenário que não me permite muito entender o que ele é. Então, a gente tem, se tratando de Brasil, a gente tem uma série de questões de leis trabalhistas que estão se deteriorando. A gente tem ambientes de trabalho que têm se mascarado para parecer lindos, mas que, na realidade, quando você olha ali a fundo, você tem uma série de fragilidades. A gente tem o crescimento gradativo e exponencial, na verdade, não mais tão gradativo, mas exponencial, das inteligências artificiais e uma completa nebulosidade, digamos assim, do que vai ser daqui para frente. Então, eu vejo a geração que está entrando agora no mercado de trabalho como uma geração que está se tornando cética, que vem mais cética, tanto pelo que ela observou, como por tantas instabilidades, incertezas e fragilidades nesse contexto de trabalho, que está se desenhando. E agora, o que eu espero? Para onde eu vou? Se eu nem sei se o amanhã existe de fato, né? Então, eu percebo que as relações de trabalho, de comunicação, de comprometimento, de expectativas dentro do trabalho perpassam por essa diversidade de variáveis. A gente fala que o contrato psicológico mudou, né? Eu ia trabalhar por determinada questão, ganhava em troca meio que a lealdade da empresa permanecer tanto tempo, e agora me comprometo em nome do quê, né? E bem nessa linha que a Jaqueline falou, a gente está vendo e o próprio Rafael comentou antes também, né, dessa mudança que as relações de trabalho estão cada vez mais efêmeras. Então, por que não lidar com isso também da mesma forma? Por que eu preciso me comprometer, né, e abdicar de vários pontos, né? Acho que é um ponto nesse sentido, assim. Rafael. Acho que as respostas de Jaqueline e de Patrícia já falaram bastante coisa, né? Trouxeram pontos bem importantes. Mas eu queria pegar o gancho desse contrato psicológico do trabalho. Nas minhas aulas eu uso bastante uma analogia com o clássico contrato social do Rousseau, Montesquieu, né? O John Locke, aquela coisa toda. E o que a gente vê nas discussões, assim, com muita ênfase, para além do discurso que aparece nas mídias, nas campanhas
principalmente políticas e tudo mais, é que a CLT, o contrato de trabalho, ele é um contrato social entre as pessoas, né? Entre o trabalhador e o empregador. E ele é um pacto civilizacional que diz o seguinte: eu estou vendendo o meu tempo de vida para essa empresa e, em contrapartida, a empresa barra Estado, né, vão me dar segurança mínima para eu conseguir me manter vivo, me reproduzir e ter qualidade de vida. Quando esse pacto, esse acordo, ele começa a ser corroído, a própria juventude, a pessoa que está ingressando no mercado de trabalho, e aí a gente tem outro problema aí, que é que mercado de trabalho, qual setor? Um jovem que trabalha de metalúrgico é muito diferente de um jovem que trabalha fazendo bico como profissional de TI, vamos dizer assim, alguém que está na gig economy, né? Então, ele não vai simplesmente aceitar as relações de trabalho, de poder que são desiguais dentro de uma empresa, justamente porque ele já está se sentindo prejudicado. Então, seria como que escalonar os prejuízos para essa pessoa. Então, aí já se cria uma certa resistência, né? Eu já estou numa situação precária, eu estudei muito mais que meus pais e meus avós e estou ganhando muito menos. A maior parte da juventude brasileira está em trabalho precário, e aí eu vou para o mercado de trabalho, vou para uma empresa que só faz de conta que está me ouvindo, né, para citar aquele clássico, né, o jovem no Brasil nunca é levado a sério. Qual empresa leva a sério um jovem de 18, de 22, de 24 anos? Seja agora, seja 50 anos atrás. Não leva. Né? Então, quando a gente está falando de comunicação, essa falta de comunicação, ela é muito mais um reflexo de uma disputa de poder interna. Isso pode ser dentro de uma empresa, pode ser dentro da família, pode ser dentro da escola, pode ser em qualquer lugar. Falha de comunicação geralmente é falha ou ruptura na disputa de poder no sentido de ter a sua opinião levada a sério, ter as suas contribuições ponderadas de fato, e não só sendo de conta, fazendo de conta, né? Então, para responder assim, né? Onde está a falha de comunicação? A falha de comunicação está no fato de que o poder não é distribuído com relação à tomada de decisão de processos e como fazer, né? E isso pode ser, estou dizendo que tem que simplesmente dizer amém para que qualquer jovem vai falar, não. Tem que ter um processo legítimo de simetria dentro da própria empresa. A empresa precisa construir fóruns, espaços, não só de escuta ativa, mas de que essa escuta se torne algo prático mesmo, né? Claro, obviamente, sempre com respeito e tudo mais, isso não está nem em discussão. E como que a cultura pode se adaptar? Aí eu vou fazer propaganda da sociologia. Não existe uma fórmula genérica que serve a todos, né? O setor de RH, por exemplo, vai precisar fazer pesquisa com o próprio público com quem eles estão trabalhando, seja público interno, seja externo, e fazer pesquisa séria, né? Tipo, com garantia total de segurança para quem está respondendo, para garantir que essa pessoa vai responder com sinceridade, anonimato, e ver que aquela pesquisa, aquele trabalho foi feito, gerou de fato mudanças. Porque a comunicação se rompe, ou a vontade de contribuir se rompe, quando tu percebe que tu se esforçou, deu o teu melhor, e aquilo que tu apresentou simplesmente foi desconsiderado. Ficou lá numa nota de rodapé do relatório de sustentabilidade e responsabilidade social e pronto. Se não houver uma busca efetiva, trazer efetivamente o jovem, a contribuição dele para frente, ele não vai querer, não vai se esforçar para se comunicar,
para estabelecer os verdadeiros. Ele simplesmente vai, tá, não querem me ouvir, também vou. É uma escolha racional, né? Eu não vou me esforçar, sei que esse meu esforço não é valorizado. E aí, então, para poder se adaptar, é uma questão de fazer, eventualmente, contratar um sociólogo para fazer uma pesquisa dentro da empresa, né? Ou então trabalhar em parceria com o RH, para ver o que de fato está faltando para gerar coesão. Né? Não é só, sei lá, promover uma gincana, uma Olimpíada dentro da empresa, que daí todo mundo vai se comunicar. Não, tem que ser mudança real, mudança estrutural para que isso funcione. Patrícia, por favor. Eu só queria fazer um breve adendo também dessa questão, porque a gente, claro, a pergunta e toda a lógica é que a gente está falando muito das gerações dentro das organizações, mas eu acho que a gente tem que também fazer uma problematização de como vem chegando essas gerações também para as organizações, né? Essa questão da formação dessa, não gosto muito desse termo, mas de mão de obra, acho que até é meio ultrapassado, assim, né? Mas no sentido de porque a gente vê que também tem aquele avanço do que fala muito também fala muito em geração nem, que não trabalha nem estuda, de um certo desengajamento até geral, questões vinculadas à saúde mental muito sérias, de aumento dos índices de depressão, de ansiedade, que isso também vem, né, nesse contexto, que eu acho que torna daí desafiador também para as organizações nesse sentido, na questão assim de porque se questiona muito por que eu vou me empenhar, por que eu vou estudar para esse cenário que está se apresentando, né, como os colegas aqui muito bem colocaram, né, qual que é né, no sentido não necessariamente só de um ganho, mas dessa falta de perspectiva, acho que a Jaqueline foi muito feliz, assim, né, nesse ponto, qual que é a minha perspectiva, né, e da gente poder trabalhar isso também, uma coisa que eu defendo muito é que a gente comece a trabalhar questões de projeto de vida, orientação profissional, já no contexto de escola, né, a gente vê, tem iniciativas nesse sentido, mas para a gente poder, né, que o jovem adquira também competências adequadas para esse novo momento do mercado de trabalho. Se vem muito uma lógica ainda daquele vou me empregar, vou ficar a vida toda, no contexto escolar, nessa lógica de produzir mão de obra, até esse termo, acho que bem, eu não gosto de falar ele, mas é bem essa conotação, bem de mão de obra, e não no contexto pensante, e que a gente pensar como que essa geração chega para esse contexto de gig economy, de todas essas mudanças nas relações de trabalho, desse contrato, como é que eu estou formando também essa geração para trabalhar esses pontos? Eu acho que isso também precisa vir, porque muitas vezes eu já vejo empresas fazendo até treinamentos para estagiários no sentido de como, né, agir dentro do contexto de emprego e tudo mais, que é uma dificuldade que se tem, enfim, porque acho que é uma questão não somente, né, do contexto da empresa que ela precisa se comunicar, mas uma questão até social também, né, desse sentido da formação desses jovens e dessa perspectiva de futuros possíveis, né, e de como que eu chego lá, como é que eu me desenvolvo, conhecer educação financeira para poder atuar nessa lógica sem contrato formal, enfim, então só queria trazer também esse adendo no sentido da formação dos jovens, que eu acho que também é um desafio muito grande nesse contexto e que acaba afetando justamente também essa projeção dentro de um ambiente corporativo, até para conseguir crescer, se desenvolver e tudo mais, e ter essa questão aí, que é o grande embate, né, as gerações mais antigas, vamos dizer assim, me coloco numa delas, né, vem muito aquela coisa, mas esse jovem não é comprometido, né, esse jovem não quer nada com nada, esse jovem quer tudo pronto, que são preconceitos muito associados a essa geração Z, que parte de uma lógica de trabalho que era anterior, mas que eu, né, trouxe, como eu trouxe, os colegas também trouxeram, será que a gente está questionando essa nova ordem de trabalho que também mudou, né? Então, acho que é só trazer esse ponto da formação, que eu acho que é importante também. Perfeito. Bom, gente, poderíamos ficar aqui eternamente, porque cada fala, né, suscita uma série de outros questionamentos que vêm vindo à mente, né? E agora até eu e o Jonathan estamos trocando mensagens. Bom, ficaríamos aqui o dia inteiro, né? Ainda mais com pessoas assim com conhecimento tão extenso, né? E complementar, né? Interdisciplinar, eu diria. Né? Então, isso é muito bom, isso é ótimo.
Agradecemos, então, em nome da Ecto, eu agradeço a vocês, gente, por a presença, por estarem aqui compartilhando esses conhecimentos aqui conosco, com a audiência, né? Então, isso é maravilhoso. E essas discussões só levam a gente a pensar e a reforçar aquilo que a gente está num momento, como a Jaqueline pontuou, e todos vocês, de certa forma, reforçaram, de grandes incertezas, quer dizer, o que nos reserva o mundo, né? E, claro, que o trabalho, e nós todos, independente da geração ou do contexto histórico que tenhamos vivido, estamos também nos questionando em relação a isso. Gente, muito obrigada a todos, foi um prazer conhecê-los, né? O Rafael já tinha encontrado em um outro evento da Ecto, né? Mas a Patrícia e a Jaqueline estão entrando em contato pela primeira vez. Muito prazer, gente, muito obrigada. Gente, olha, Yara, que presente, hein, esse último episódio, encerrar dessa maneira, porque justamente como a Yara comentou ali depois, né, de algumas falas, que veio exatamente nessa semana essa provocação sobre com qual geração Z estamos falando, né, e de qual geração Z estamos falando. Eu acho que a gente encerra a série já de uma maneira, já com saudade, né? Porque foi um mês maravilhoso de muitas trocas. Gente, Jaque, Pati, Rafael, se me permitam chamar assim, foi um presente encerrar a série com vocês. A gente agradece demais, a Yara já agradeceu, mas a gente tem que agradecer em nome da agora chamada Act Net Thinking. Tenho certeza que, assim como a gente aqui refletiu demais, nossa, foi um aprendizado gigante. Quem está aí do outro lado da tela e acompanhou toda a evolução dessa série, acho que não tinha maneira melhor de encerrar. Lembrando que a série está disponível no site ectont.com.br e no YouTube. Então, muito obrigado, gente, mais uma vez. Que presentão, que honra tê-los conosco nesse debate da Ecto e que venham muitos mais. Fiquem de olho, porque no próximo mês a gente vai estar começando a gravação da série sobre educação para o trabalho e a gente continua por aqui. Não deixem de nos acompanhar e até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.